Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, a lição para jovens. Visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também tem ali uma mensagem introdutória do assunto que nós temos falado aqui e que nós temos ali postado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Lidando com o preconceito e a discriminação. A leitura diária de segunda-feira está em Romanos capítulo 2 e o versículo de número 11. Lembrando a você que nós estamos estudando esta lição nesse quarto trimestre. Diz assim o versículo: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Tiago capítulo 2 e o versículo 9, ele diz: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Então, fazer acepção de pessoas é pecar contra Deus. Para Deus não há acepção de pessoas. Veja que Tiago, ele se refere ao benefício dos ricos que eram usados a favor de alguns membros da igreja. Agora, Paulo, quando ele fala em Romanos capítulo 2, versículo 11, ele está se referindo à salvação que é dada a todos os homens sem distinção. Tiago, é claro, aqui nós vemos que ele é duro em suas palavras, em defesa dos pobres. Tiago aqui ele estava defendendo os pobres quando ele diz: cometeis pecados se vocês estão privilegiando os nobres, privilegiando os ricos e desprezando os pobres, quando vocês deveriam tratar de uma mesma forma, com o mesmo direito, tanto os ricos quanto os pobres. Agora, quando esta fala de Tiago dá sentido na distinção de pessoas que violam o amor a ponto de cometer pecado, Deus, ele tem propósitos gloriosos para o pobre. Então, quando que há? Por quê? Porque Deus tem propósitos gloriosos para o pobre. E quando se faz distinção de pessoas, quando se faz diferenças, acepção entre o pobre e o rico, cometeis pecado. Por quê? Porque Deus tem propósitos gloriosos para com o pobre. Não que ele não tenha propósito para com os ricos. Deus tem propósito para todos os homens. Basta que o homem entregue-se a Jesus Cristo, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, volte-se para Deus e então Deus revelará a este homem o propósito que ele tem para com a sua vida. Então, quem rebaixa, quem humilha, quem desonra, quem desanima, quem alimenta pensamentos de que Deus despreza o pobre, faz distinção e está cheio de preconceitos. Então, quando você rebaixa, quando você humilha, quando você desonra, quando você procura desanimar o pobre ou qualquer uma outra pessoa que tem um propósito na sua vida, e que este propósito que ele tem na sua vida é agradar a Deus, e você o despreza, você está fazendo acepção de pessoas, acepção dele, você está fazendo distinção, e você está também cheio de preconceitos.
Jesus, em seu ministério, ele não fez distinção de ninguém. Ele sempre se aproximou de todas as pessoas e outra coisa, sem medo e sem nenhuma restrição. Jesus teve tempo para Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um nobre. Nicodemos era um homem importante da sociedade. Ele era príncipe dos judeus. Ele fazia parte de uma classe política da sociedade daqueles dias. Jesus teve tempo para Nicodemos, mas também Jesus teve tempo para uma mulher que era mal falada na sociedade. Ela era chamada a mulher pecadora ou a mulher adúltera. Jesus também teve tempo para ela. Jesus também teve tempo para uma mulher estrangeira. Quem? A mulher samaritana. E teve também tempo para os paralíticos, teve tempo para os leprosos, teve tempo para os desprezados da sociedade, para os mendigos, para os cegos, para os surdos, para os mudos, enfim, Jesus teve tempo para todas as classes de pessoas. Ele nunca fez acepção de ninguém, mas atendeu a todos, recebeu a todos, abençoou a todos quantos vinham a ele para receber a sua bênção. Fazer acepção de pessoas ou ser preconceituoso é pecado. Jesus nos ensinou o quê? Amar a todos, ou seja, amar as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. E amar as pessoas não significa amar o que ela faz. Não significa amar as suas atitudes. Não significa amar o pecado que ela está cometendo. Amar as pessoas, amar a todos, independente de quem for ou quem seja. Nós devemos amar. Foi o que Jesus me ensinou. Foi o que Jesus e é o que ele ensina para todos os homens. Então, todo ser humano precisa ser valorizado, não importa seu nível social. Todo homem pode ser salvo da condenação eterna. Não importa o nível social dele, não importa a sua classe social, não importa a sua raça, a sua língua, o seu idioma. Se ele quiser ser salvo da condenação eterna, ele tem oportunidades para ser salvo, porque Jesus nos ensinou a não fazer acepção de pessoas, a não discriminar ninguém. Então, 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo de número 4, Paulo escreveu dizendo: Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens conheçam as boas notícias, o Evangelho de Jesus. Então, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Tiago capítulo 2, o versículo de número 1, vejam que é a leitura de terça-feira. E essa leitura diz: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor da glória, em acepção de pessoas. Por quê? Porque o pecado da acepção de pessoas. Acepção de pessoas é pecado. A Bíblia condena a acepção de pessoas. Fazer acepção de pessoas significa o quê? Tratar certas pessoas de maneira diferente, quando você pode tratar as pessoas de maneira igual. É quando se usa medidas diferentes para julgar, sendo que você pode usar medidas iguais para fazer julgamentos. Diante de Deus,
todos os homens são suas criaturas. Diante de Deus, todos os homens são criaturas de Deus. Deus julga todos com imparcialidade. Deus não é parcial, mas Ele julga todos os homens iguais. Tratar as pessoas com diferenças é errado, porque não tem fundamento na lei tratar as pessoas de uma forma diferente. Todas as pessoas devem ser tratadas de formas iguais, conforme a lei. Fazer acepção não é usar fazer acepção é não usar a mesma medida. Quando o homem faz acepção de pessoas, é porque ele está usando uma medida para um e uma outra medida para outro. Um porque ele é mais importante, o outro porque é menos importante para ele. Um porque é mais nobre, outro porque é menos nobre ou não é nobre. Então ele usa medidas diferentes e faz acepção de pessoas, favorecendo um e desfavorecendo o outro. Isso é negar a justiça, ou seja, quando a pessoa nega a justiça, ele deixa de ser justo. E Deus é um Deus justo e quer que todos os homens sejam justos. Se você quiser ser um filho de Deus, você precisa ser justo. Aquele que é justo pratica a justiça. Quem pratica a justiça não faz acepção de pessoas. E a Bíblia condena a acepção de pessoas. A justiça de Deus e a acepção de pessoas. Então Deus não faz acepção de pessoas. Suas leis são justas e imparciais, sem fazer distinções injustas. Não é possível subornar a Deus nem torcer a sua justiça. Não tem como o homem enganar a Deus. Não tem como o homem fugir de Deus. Não tem como o homem esconder de Deus. Não tem como o homem enganar ou subornar Deus. Porque Deus, Ele é onisciente e Ele vê todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o seu íntimo. Ele conhece o nosso interior até melhor do que nós mesmos. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 19, o versículo de número 7, agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Você não pode subornar a Deus. Quem sabe você consegue subornar o homem. O homem, ele suborna o outro homem. Homens suborna grupos. Homens suborna sociedades, pessoas, mas não consegue subornar a Deus. Deus justifica a todo que crê na sua palavra. Todos aqueles que viviam em uma vida de pecado, agora crendo e reconhecendo que Jesus Cristo é o seu Filho, Deus o justifica, porque creu na sua palavra. A palavra é Cristo. Debaixo da lei de Deus, todos pecaram e merecem castigo eterno, porque pecaram. Da mesma forma, todos que se arrependem e creem em Jesus recebem a salvação. Deus não está fazendo acepção de pessoas, Deus está sendo justo. Como que Deus está sendo justo? Debaixo da lei, todos pecaram e merecem castigo eterno, porque pecaram. Mas, da mesma forma,
todos que vierem a se arrependerem, creem em Jesus, seguindo a Ele, recebem a salvação. Ou seja, ele não vai ser mais condenado. Não é? Deus é sempre justo e também ama a todos de forma igual, oferecendo a salvação a todo o que crê. Todo homem tem oportunidade de ser salvo. Todo homem tem a oportunidade de ser livre da condenação eterna. Todo homem pode ser salvo. Romanos 3, 23, 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, porém, todos estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Agora, o homem pode ser justificado gratuitamente pela sua graça, ou seja, graça, favor imerecido. O homem não merece o favor de Deus pela redenção que há em Cristo Jesus, ou seja, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus veio para salvar, tem o poder redentivo, tem o poder de redenção, de remissão, de transformação do homem em uma nova criatura que agora passa a ser justificada por Deus. A acepção de pessoas na vida cristã. Deus não faz acepção de pessoas. Ele julga conforme o coração. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e o versículo de número 7, porque o Senhor não vê como vê o homem. Como o homem vê? O homem vê a aparência, pois o homem vê o que está diante dos olhos. E o que está diante dos olhos dos homens? A aparência. Porém, o Senhor olha para onde? O Senhor olha para o coração do homem. Deus olha para o seu interior. Deus vê os seus pensamentos. Deus conhece o seu entendimento. Quando Jesus Cristo entrou na cidade de Jericó, Zaqueu subiu em uma árvore para ver Jesus de perto. Zaqueu nunca tinha visto Jesus, mas queria vê-lo próximo a ele. Jesus também nunca tinha visto Zaqueu, mas Jesus sabia que Zaqueu existia. Quando Jesus chegou embaixo daquela árvore, ele parou com toda a multidão. E o que ele disse? Zaqueu, ou seja, Jesus sabia que Zaqueu estava ali naquela árvore. A multidão não sabia, e aqui está a onisciência de Deus. Ele conhece todas as coisas. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Então, com a ajuda de Jesus, nós podemos aprender a ver além das aparências. Não devemos fazer acepção de pessoas. Jesus nos ajuda a ver um pouco mais das aparências. Por quê? Porque quando nós recebemos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo é derramado, enche a nossa vida, e o amor de Deus é derramado no nosso coração, e nós conseguimos ver um pouco a mais, até um certo limite, porque quem vê todas as coisas e quem conhece todas as coisas é Deus. Então, tendo na nossa vida a orientação, a direção do Espírito Santo, o amor de Deus derramado nos nossos corações, nós conseguimos ver além,
podemos ver um pouco mais além das aparências, não é? Isso com a ajuda de Jesus. Então não devemos fazer acepção de pessoas. Jesus acaba com qualquer preconceito. Era preconceituoso e discriminatório os judeus conversarem com os samaritanos. Mas Jesus quebrou isso quando ele conversou com a mulher samaritana. E foi uma bênção, porque a mulher samaritana foi na sua cidade pregar o evangelho. E ela dizia: vinde ver de um homem que tem dito tudo quanto tenho feito. Porventura este não é o Cristo? E as pessoas começaram a vir ter com Jesus. Eles eram samaritanos. Jesus Cristo era judeus. Os judeus não falavam com os samaritanos. Mas Jesus quebrou tudo isso e conversou com a mulher estrangeira. Jesus veio para destruir essas barreiras. Jesus veio para unir todo tipo de pessoas em Deus. Só Jesus pode fazer isso. Unir os homens para com Deus, só Jesus. Não existe outro homem, não existe outro nome, não existe religião, não existe uma lei na Constituição, não existe uma sociedade, um grupo de pessoas, não. Só por Jesus o homem se aproxima de Deus, e ele veio para isso. Ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Gálatas 3, 26 a 28, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não, olha só aqui, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho nem fêmea, ou não há homem nem mulher, porque todos vós sois em Cristo, todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos um. Aqui, isso não é acepção de pessoas, isso é a justiça. Aqui há uma justiça. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque o homem, com a fé em Cristo Jesus, ele faz o quê? Ele abandona tudo aquilo que desagrada a Deus. Ele deixa tudo aquilo que é pecado. Por quê? Porque a sua fé está em Cristo Jesus. E todos que estão unidos nesta mesma fé, eles são feitos filhos de Deus. João capítulo 1 e o versículo de número 12 diz que Jesus veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, nossas diferenças superficiais já não são importantes. Todos temos algo em comum. Então, as nossas diferenças superficiais, elas já não são importantes. Por quê? Porque nós temos algo em comum: o amor de Jesus Cristo na nossa vida. Quando o homem recebe Jesus, o amor de Deus é derramado no seu coração, e agora, juntamente com aqueles que também receberam a Cristo e têm o amor de Deus derramado em seu coração, vão se unir em uma só fé e louvar, adorar e bendizer o nome de Jesus. A leitura de quarta-feira está escrita no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 20, versículo 21. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre,
nós sabemos que falas e ensinas bem, retamente, e que não considera a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. Veja que o homem aqui está reconhecendo Jesus, que Jesus ensinava, e o que ele ensinava era igual, tanto para o nobre quanto para o pobre, tanto para o importante quanto aquele que não era importante, para aquele que era visto e honrado pela sociedade, quanto para aquele que estava desprezado da sociedade. Veja bem que isso aqui é um testemunho. Olha o que ele diz: nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não considera a aparência da pessoa, mas ensina com verdade o caminho de Deus. O caminho de Deus. Para que o homem ande neste caminho, ele precisa reconhecer que Jesus Cristo ensina a sua palavra. Reconhecer que Jesus morreu na cruz para salvá-lo. Isso não importa quem seja. Isso é tanto para o rico quanto para o pobre. Qualquer pessoa. Não tem aqui discriminação, não tem aqui acepção de pessoas. Conduta que não leva em consideração a aparência. Veja que o cristão ele vê sempre além das aparências. Há pessoas que podem ser pobres, isso aos nossos olhos, mas essas pessoas são ricas em fé aos olhos de Deus. São pobres aos olhos dos homens, mas elas são ricas de fé aos olhos do Senhor. Quem assim vê, olha aqui, quem assim vê, não vê aparências, mas olha para o interior. Quem vê desta forma aqui, como Deus está vendo, ele não vê aparências, mas ele está olhando também para o interior até o limite que Deus o concede. Cristãos que veem assim possuem riquezas incalculáveis. E qual a riqueza que o cristão possui assim? O reino de Deus, participar do reino de Deus, viver o reino de Deus, fazer parte do reino de Deus. Esta é a riqueza daquele que tem a vida eterna. É a riqueza daquele que não olha para as aparências. É a riqueza daquele que vê Deus nas pessoas, que consegue olhar para o interior das pessoas e amar essas pessoas de forma maravilhosa, de forma gloriosa, assim como Deus faz. Sua conduta é reta e verdadeira, portanto, ela valoriza o interior e não as aparências. O cristão verdadeiro, ele tem a visão interior como Deus. Por outro lado, falamos deste lado aqui, esse lado que há pessoas que podem ser pobres aos nossos olhos, mas são ricas em fé aos olhos de Deus. Por outro lado, há ricos que não possuem nada. Eles não têm nada em matéria de fé. O que eles têm são bens materiais, são riquezas materiais, mas eles são pobres aos olhos de Deus. Por quê? Porque não há fé em Deus, não há confiança em Deus, ele não crê em Cristo Jesus. Então, há até alguns que se opõem aos cristãos e à obra de Deus, dizendo que as coisas materiais são mais importantes, que as riquezas são mais importantes, que eles precisam trabalhar muito e preparar o futuro que vem à frente.
mas nós não sabemos nem um passo que nós damos. Salomão escreveu em Provérbio dizendo: não presumas o homem do dia de amanhã, porque ele não sabe o que produzirá o dia. Mas os homens fazem isso e julgam os cristãos porque acreditam que Jesus Cristo vem ainda hoje. E não valorizamos as coisas materiais, valorizamos mais as coisas de Deus do que as coisas terrenas. Valorizamos mais as coisas eternas do que as coisas terrenas. Olhamos para o céu e não olhamos para a terra, porque nós não pertencemos a este mundo, porque o nosso reino é um outro reino. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Por isso, não é sábio nós julgarmos as pessoas pelas suas aparências ou posições sociais. É necessário olhar na mesma perspectiva que Deus. Pois Deus, quando olha para uma pessoa, ele enxerga muito mais do que o exterior. E assim nós devemos também procurar ser. Deus vê o interior das pessoas. Devemos nos esforçar para olhar para as pessoas além do seu exterior. E como fazemos isso? É necessário conhecer o coração. É necessário conhecer o interior das pessoas. E como nós fazemos isso? Conversando, se comunicando, enfim, se aproximando das pessoas, nós vamos conhecendo então quem é esta pessoa e então nós aplicamos o Evangelho, a palavra de Deus, anunciando um caminho que nos leva à alegria e à verdadeira felicidade, isso em Cristo Jesus. Deuteronômio capítulo 1, versículo 17, a leitura de quinta-feira. Não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, não é do homem. Não discriminarás. O que significa discriminar? Discriminação é um substantivo feminino que significa distinguir ou diferenciar. Quando você faz distinção de alguém, quando você diferencia alguém através de um julgamento aparente e parcial, você está discriminando a pessoa. A discriminação é o ato de considerar que certas características que uma pessoa tem são motivos para que sejam vedados os direitos que os outros têm. Então a discriminação é um ato de considerar que certas características que uma pessoa tem são motivos para vedar direitos que os outros, ou seja, que ela mesmo tem, mas é vedado esse direito por causa das suas características. Aí veda-se o direito para ela e dá o direito ao outro que alegra a característica, alegra a sociedade com as suas características. Discriminação consiste em considerar que a diferença implica diferentes direitos, ou dito de outro modo, diferente consideração de interesses. Afirmar que existem características que certos indivíduos possuem não é ser racista, é ser realista e científico. Então, quando nós afirmamos que certas características que têm certos indivíduos e essas características prejudicam a sociedade, prejudicam a si mesmo, prejudicam as pessoas, prejudicam a família, isso é ser realista, é ser científico. O que a Bíblia diz sobre discriminação? 2:1 de Tiago: meus irmãos,
meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Olha Gálatas 3:28, quando Paulo escreveu à igreja de Gálatas: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Atos 10:34. Então Pedro começou a falar: agora percebo, verdadeiramente eu percebo que Deus não trata as pessoas com parcialidade ou com discriminação. E se Deus não faz isso, também nós não devemos fazer. Por quê? Porque nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Somos os seus representantes. E como representantes de Deus, não devemos ser parciais quando olhamos para as pessoas. Características de quem discrimina. Quem discrimina é orgulhoso. Ele tem um grupo dele. Ele forma um grupo para ele. Ele é orgulhoso. Ele é ele. E tem o grupo dele. Amargurado. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que não perdoa ninguém. É uma pessoa infeliz. Não é uma pessoa feliz. Aqueles que guardam amarguras, aqueles que guardam ressentimentos, são pessoas amarguradas. E isso são características de quem discrimina. Triste, uma pessoa triste. Os crentes em Cristo Jesus, nós ficamos tristes? Ficamos tristes, ficamos decepcionados, mas o Senhor nos consola, porque Ele nos enche de alegria. Mas essa tristeza aqui é uma tristeza de quem não tem Jesus Cristo na vida. E quem não tem Jesus na vida tem a tristeza como uma característica. E essa característica é de quem discrimina. Invejoso é aquele que deseja o que o outro tem. Nada que ele tem está bom, e tudo que é do outro é melhor do que o que ele tem. É uma pessoa invejosa, é uma característica de quem discrimina. O egoísta, aquele que pensa em si mesmo, diferente do orgulhoso, que forma um grupo para ele. Não, o egoísta é só ele e mais ninguém. Todas as vezes que você despreza, todas as vezes que você humilha, todas as vezes que você maltrata e deixa de ajudar o necessitado. Você tem condições de ajudar o necessitado. Você pode ajudar, mas você não ajuda. Então, você maltrata, você humilha as pessoas, você maltrata as pessoas, você deixa de ajudar o necessitado quando você tem oportunidade, quando pode ajudar. Você discrimina e comete pecado. Mas, olha o que diz Tiago capítulo 2:9. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados. E isso, humilhar as pessoas, maltratar as pessoas, deixar de ajudar as pessoas quando você pode ajudar o necessitado, isso é acepção, é discriminação e isso é pecado. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Não julgueis. Quando podemos julgar? Mas não é para não julgar? Mas quando podemos julgar? Na Bíblia, Deus diz que não devemos julgar as pessoas, não devemos julgar as pessoas no sentido de condenar as pessoas, mas para distinguir entre o certo e o errado e promover o bem. Ou seja, esse tipo de julgamento que Deus
permite, esse julgamento é para o bem, é para a edificação, é para a construção. Agora, julgar para escandalizar, para maltratar, para humilhar, julgar pode-se tomar uma decisão como árbitro ou juiz entre causas, ou avaliar alguma coisa para formar uma opinião crítica sobre ela. A Bíblia fala desses dois tipos de julgamento dos outros. Quando um julgamento pode ser bom ou mal? Quando é para fazer a distinção entre o que está certo e o que está errado, é bom. Quando você faz uma distinção e julga o certo, isto é certo, isto é errado. Se você fizer o certo, você vai tornar-se uma pessoa boa. Se você andar por esse caminho, você vai ser uma pessoa tranquila, você vai ser uma pessoa de bem, você vai ser feliz. Você está fazendo um julgamento, está distinguindo. Agora, se você fizer aqui, você vai estar errado. Então, esse julgamento é para a construção, é para a edificação da pessoa. 1 Coríntios 11:13. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Esse julgamento aqui era para o bem, para que aquela comunidade em Coríntios que louvava a Deus viesse a ser feliz, viesse a ser unidos. Então, se aquilo estava causando uma desunião entre os crentes, se andar com a cabeça coberta ou descoberta estava havendo uma confusão, eles deveriam julgar entre eles mesmos se aquilo era certo ou era errado. Isso para a construção, para a edificação, para a união dos crentes que estavam em Coríntios. Quando é para condenar uma pessoa sem dó, levando essa pessoa até tropeçar, Romanos 14:13 diz: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Cuidado com os julgamentos. Devemos ter cuidado com o julgamento. Jesus também disse que devemos olhar para nós mesmos, mesmo quando esse julgamento seja para a construção da vida da pessoa, seja para a edificação, seja para o bem, nós devemos ter cuidado, porque podemos acabar nos condenando a nós próprios. Se você aponta o erro de outra pessoa, mas faz pior do que ela, está sendo hipócrita e precisa se consertar. Quando você aponta o erro de alguém, mas você é pior, você está sendo um fingido, você está sendo um hipócrita, você não está agindo de forma correta, você está se condenando a si próprio. Este julgamento vai destruir a sua vida. Mateus 7:1, 3 e 5. Não julgueis, para que não sejais julgados. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Então, por isso é que é preciso ter cuidado no julgamento, porque às vezes você está pior do que aquela pessoa. E se você estiver pior do que aquela pessoa, você vai estar julgando a si próprio. E esse julgamento vai acabar com a sua vida. Então, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então conserta-se a você mesmo, muda de vida você mesmo, e então você poderá ajudar outras pessoas a serem pessoas melhores, julgando, distinguindo o certo e errado, mostrando o caminho do bem, mostrando aquilo que é bom para a pessoa ser feliz. Julgar com humildade. O importante é lembrar que você não é
nós não somos o dono da verdade absoluta. Deus, ele não tem a verdade, ele não possui verdade. Deus, ele é a verdade. A verdade que é um atributo de Deus, a verdade. Só Deus sabe todas as coisas e devemos sempre ter muito cuidado antes de julgar. Devemos julgar nesse sentido de ajudar, mas com humildade. Precisamos saber quando é importante dar nossa opinião e quando devemos deixar o assunto. Então, primeiro a sua opinião deve ser avaliada. Avalie a sua opinião primeiro. Veja, faça um exame se aquilo que você vai falar vai ajudar realmente as pessoas ou vai atrapalhar a vida da pessoa. E depois, então, o Espírito Santo te ajudando, é claro, te dando uma orientação, então você vai poder ajudar as pessoas. Então, precisa saber quanto é importante dar a nossa opinião. Também devemos ter a humildade de avaliar a nossa opinião, que disse, e mudá-la se descobrir que não está certa. Aí você pode mudar, não, essa opinião é melhor, me dirigiu nesta orientação e eu vou fazer isso. 1 Coríntios 5, 12 e 13, por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. E aqui nós temos o quê? Nós temos uma conclusão do assunto. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Ou seja, aqui, o que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto, ou seja, o que aconteceu na igreja em Corinto foi um incesto, um relacionamento sexual de um homem com a sua madrasta. Ele teve um relacionamento sexual e este relacionamento sexual estava sendo encoberto pela igreja. A igreja não estava sabendo como tratar aquele assunto. Esta pessoa continuava tendo relacionamento sexual com a madrasta. E então foi preciso fazer o quê? Um julgamento. Aí Paulo vai dizer, por quê? Que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Aí ele diz, mas Deus julga os que estão de fora. E aqui a conclusão. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Esse homem precisa ser tirado de entre vós. Ele precisa consertar a sua vida. Ele precisa se arrepender do seu pecado. E ele precisa voltar-se para Deus com arrependimento. Sábado, Apocalipse 7, 9, é a leitura de sábado, né? Depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam onde? Diante do trono, perante o Cordeiro. A salvação abrange toda, ou seja, ela é extensiva, todas as raças e línguas. Jesus é o Salvador de todos os que creem. Jesus salva todos que creem no seu nome. Se você não crê em Jesus, se você não crê em Deus, muitos até dizem eu creio na Bíblia, mas não creio em Deus. Olha, que coisa, que ignorância. Eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia. Outra ignorância. Jesus é Salvador de todos os que creem no seu nome. Em João 3,18 ele diz, aquele que crê no Filho, aquele que crê no Filho, não será condenado,
Mas quem não crê no Filho já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus quer que todos se salvem. 1 Timóteo 2,4. Deus é paciente e não quer que alguns se percam. Deus quer que todos se salvem. Deus não quer que os homens se percam e sofram a condenação eterna. Deus não fez o homem para ser condenado. Deus não criou o homem para ir para o inferno. Deus não fez o inferno para o homem. O inferno e o lago de fogo foi feito para o diabo e para os anjos dele, para os demônios e não para o homem. Mas o homem escolhe ir para o inferno. O homem escolhe ser jogado no lago de fogo. O homem escolhe ficar do lado da mentira, ficar do lado do diabo. Mas Deus é paciente, Ele não quer que os homens se percam. Deus quer que os homens todos se salvem e que venham ao conhecimento da verdade, reconhecendo que Jesus Cristo, o seu Filho amado, pode salvar a sua alma. 2 de Pedro 3,9. Mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então é através do arrependimento que o homem reconhece que o homem tem a sua salvação, que ele é livre da condenação eterna e que ele passa a viver com Deus. Todos os que creem verdadeiramente em Cristo serão salvos. Todos os que creem verdadeiramente em Cristo serão salvos. Marcos 16,16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja que o batismo não salva. O batismo não salva as pessoas. Tem pessoas que são batizadas, mas não são salvas. Por que o que salva? Mas quem não crê é que vai ser condenado. Quem não crê é que vai ser condenado. Quem crê vai ser salvo. O batismo é a justiça. Quando o homem se batiza, ele cumpre a justiça de Deus, assim como Jesus se batizou. Mas convidar as pessoas, olha, para ser batizadas, para serem salvas, sem as pessoas crerem, sem as pessoas se arrependerem, o batismo de João Batista era o batismo chamado o batismo do arrependimento. As pessoas se arrependiam e eram batizadas. Não era o batismo da salvação, não, o batismo do arrependimento. O arrependimento para a salvação. Nenhum homem pode comprar a salvação. A salvação é de graça, no sentido de que o homem não pode comprar, pagar com coisas materiais ou pagar com obras, com feitos, pagar com atitudes, ou pagar até com uma vida de santificação. Não, ninguém paga. A salvação ninguém compra com nada, nem com vida de santificação, nem com dons espirituais, nem com línguas estranhas. A salvação não se compra com dinheiro, não se compra com bens materiais, porque ele tem ou porque ele não tem, não. Não é porque ele é pobre que ele vai ser salvo, ou porque ele é rico não vai ser salvo. Não tem nada disso. Salvação é de graça e ela é pela graça mediante a fé no sacrifício de Cristo a toda a humanidade. Ela é pela graça. E quando dizemos pela graça, é por aquilo que nós não merecíamos. Nós não merecíamos salvação. Mas a fé em Cristo, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, e agora nós temos Ele como Senhor da nossa vida, então somos justificados pela graça, porque Deus agora nos dá a salvação, mesmo nós não merecendo, mas porque nós cremos em Jesus, o seu Filho amado.
Todos podem ser salvos se arrependerem de seus pecados. Ninguém é predestinado à salvação. A salvação, ela é predestinada àqueles que se arrependerem de seus pecados. Então todos podem ser salvos se arrependerem dos seus pecados e permanecerem vivendo uma vida fiel a Cristo Jesus. Então não depende do seu nível social, nem da sua cor, nem do pecado que já cometeu, não. Eu já fiz tantas coisas e agora não posso ser salvo. Não, Deus perdoa todos os pecados para salvar o homem, para trazer o homem ao seu estado de perfeição original, antes da queda de Adão. É isso que Deus quer, esse é o propósito de Deus para com o homem, para que o homem o adore para sempre. Então, nem do pecado que já cometeu, nem do idioma que fala, não depende da sua idade e nem da sua religião, porque religião tem muitas, né? E as pessoas podem ser religiosas, mas não são salvas. As pessoas são religiosas, mas não creem em Jesus, creem num outro Deus, por religião, por tradição, creem em outro nome, creem numa instituição, creem num objeto, creem numa estátua, creem em qualquer coisa. Ele é um religioso, mas ele não é salvo. A religião não salva. Quem salva é Jesus. Depende então, veja bem aqui, não depende da religião, não depende da fala, não depende de sua idade e nem da idade. Eu sou velho demais para ser salvo, eu sou novo demais. Não tem disso. Jesus salva. Depende da própria pessoa que crê. Então não depende de nada disso, depende de você mesmo. Depende do homem crer em Jesus, se arrepender dos pecados e permanecer fiel até ele morrer e passar desta vida para outra em Cristo Jesus, ou Jesus vir e arrebatá-lo para o céu. É o que aguardamos. Então, depende da própria pessoa crer, arrepender, renunciar o pecado e seguir Cristo por toda a vida com fidelidade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua aula da escola dominical. Deus abençoe que você, jovem, possa pensar nesta questão que é muito importante para todos os homens em nossos dias. Você que é jovem, pense nisso. Pense sobre a acepção de pessoas. Será que nós não estamos fazendo acepção de pessoas? Será que como cristãos não estamos em pecado e discriminando pessoas? Devemos condenar o pecado. Devemos falar mal do pecado. Dizer que as pessoas precisam abandonar o seu pecado. Mas precisamos amar as pessoas. Amar as pessoas, olha jovem, amar as pessoas não é amar o que ela faz. Amar as pessoas não é participar com ela nas suas abominações e nos seus afazeres pecaminosos. Amar as pessoas não é ir onde elas vão, não é participar com elas, não é sentar com elas e conversar o que eles conversam, apoiar o que eles apoiam. Não é sentar numa mesa e e apoiar as ideias deles, quanto a escarnecer a igreja, o reino de Deus, Jesus, a palavra de Deus. Não, é você falar contra o pecado. Quando nós falamos contra o pecado, não estamos discriminando ninguém, não estamos fazendo acepção de pessoas, nós estamos amando as pessoas e levando as pessoas a Deus através da sua palavra maravilhosa,
levando as pessoas a Deus através de Cristo, porque só é através de Cristo que o homem chega a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a porta. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele ainda disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim, Jesus disse. Então, vamos condenar o pecado, falar mal do pecado, mas amar as pessoas. É isso. Quando nós fazemos assim, nós estamos amando as pessoas, levando as pessoas para o caminho do Senhor e dando a ela uma oportunidade através da palavra do Senhor para que elas sejam salvas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical Lição para Jovens.